E se for ela a razão da sua dor, mas mesmo assim, é você quem sempre acaba pedindo desculpas? Essa pergunta quase nunca é feita, quase nunca ouvida, quase nunca aceita. Porque quando se trata de abuso emocional, a sociedade ainda tem dificuldade em imaginar que o homem possa ser a vítima. É mais fácil acreditar que ele exagera, que está sendo fraco ou que está invertendo os papéis. Por isso, esse tema quase não é abordado. Não nas rodas de conversa, não nos vídeos, nem mesmo nas terapias. Porque o homem foi ensinado a aguentar, a calar, a ser forte e principalmente a nunca admitir que está sendo manipulado emocionalmente por quem deveria ser sua parceira. Mas a verdade é que isso acontece, e muito mais do que se imagina. A diferença é que os homens, por vergonha, por medo de não serem levados a sério, por pressão cultural, sofrem em silêncio. Eles não gritam, não denunciam, não desabafam. Eles apenas continuam vivendo dentro de um ciclo onde a culpa é o roteiro e o amor, muitas vezes é só uma fachada para o controle. Ele começou a perceber que algo estava errado quando os silêncios começaram a pesar mais do que as palavras. Quando cada olhar dela carregava uma cobrança implícita, quando o carinho vinha acompanhado de condições. Se ele discordava, era insensível. Se ele se afastava, era frio. Se ele se aproximava, era sufocante. Tudo nele era interpretado como defeito, como erro, como mais uma razão para ela se magoar. No início, ele achava que era coisa da cabeça dele, que ela estava passando por um momento difícil, que precisava de mais atenção, mais paciência, mais amor. E ele deu tudo, cada vez mais, cada vez se anulando mais. Até que começou a perceber que por mais que fizesse, nunca era suficiente. Ela sempre encontrava uma nova forma de inverter a situação, de colocá-lo no lugar do errado, de transformá-lo no vilão da relação. E é assim que a culpa se instala, de forma silenciosa, quase imperceptível. Ela não grita, não ameaça, ela apenas modifica a percepção da realidade. Aos poucos, ele começa a duvidar do que sente, do que pensa, do que vive. Começa a se questionar o tempo todo. Será que falei demais? Será que não fui claro? Será que fui duro? Será que ela tem razão? Essas perguntas se repetem tanto que viram rotina, e a rotina vira submissão. Ele começa a se moldar, a evitar conflitos, a andar em silêncio pela casa para não incomodar, a esconder o que pensa para não gerar discussão, a aceitar comportamentos que antes jamais toleraria, só para manter o clima leve. O mais perverso é que, enquanto tudo isso acontece, ela mantém a imagem perfeita. Aos olhos dos outros, ela é maravilhosa, educada, afetuosa, companheira. Ela sabe exatamente como agir diante das pessoas. Sabe manipular a narrativa, escolher as palavras, exibir a versão encantadora de si mesma. E isso o destrói ainda mais. Porque quando ele tenta falar com alguém sobre o que está vivendo, ninguém acredita. Mas ela parece tão incrível. Você deve estar exagerando. Não faz sentido. Então ele se cala. Ainda mais, porque se expor é arriscado. Porque admitir que está sendo emocionalmente manipulado por uma mulher, que o mundo inteiro enxerga como doce e dedicada, parece absurdo. Mas é real. E ele sente, no corpo, na mente, no coração, no sono que não vem, na ansiedade constante, no sentimento de inadequação. Mesmo quando faz tudo certo, ele passa a acreditar que o problema está nele, que talvez seja mesmo insuficiente, que talvez ela esteja agindo assim porque ele merece, que talvez o amor dela dependa do quanto ele se esforça. E então se esforça mais, tenta mais, luta mais, mas cada tentativa apenas o afasta mais de si mesmo. A culpa nesse ponto já é parte dele. Não precisa mais ser imposta. Ele mesmo se culpa.
ele mesmo se julga, ele mesmo se pune. E quando se dá conta, já não se reconhece mais. Aquele homem seguro, forte, cheio de vida, virou um reflexo apagado. Um ator num teatro que ele não escreveu, mas do qual não consegue sair. E tudo isso acontece em silêncio, porque esse é um tema que ninguém quer ouvir. Porque o homem que sofre ainda é visto como fraco, como covarde, como menos homem. Mas ele não é nada disso. Ele é, na verdade, alguém que amou tanto, que esqueceu de se amar. Alguém que acreditou tanto na promessa de um amor, que ignorou os sinais de que estava sendo destruído emocionalmente. Mas agora, algo começa a mudar. Uma dúvida surge. Uma pergunta não quer mais se calar. E é nesse instante, quando a mente começa a questionar o que o coração sempre aceitou, que o despertar começa. Devagar, mas de forma irreversível. Ele não percebeu no início. Ninguém percebe, porque quando se ama, a gente justifica tudo. A ausência, o silêncio, as pequenas exigências. A gente acredita que é normal, que faz parte da convivência, que é só uma fase. E então, dia após dia, ele foi cedendo. Um pouco aqui, um pouco ali. Nada que parecesse demais. Só um cancelamento de encontro com os amigos. Só uma mudança de opinião para evitar conflito. Só uma roupa que ela não gostava. Então, ele evitava usar. Coisas pequenas, mas que juntas formavam um desvio completo da própria identidade. No começo, parecia cuidado. Ela dizia que era preocupação, que só queria o melhor para ele. E ele, grato por aquele carinho, aceitava, porque achava que aquilo era amor, que se moldar para agradar fazia parte, que abrir mão de si era prova de comprometimento. Mas o que ele não via é que enquanto cedia, ela tomava espaço, e cada espaço cedido era um pedaço dele que desaparecia. Com o tempo, ele se tornou um reflexo do que ela queria que ele fosse, e aos poucos esqueceu o que gostava, o que pensava, o que queria. As decisões deixaram de ser dele. Os desejos foram substituídos pelos dela, e ele chamava isso de parceria, porque amar, segundo ele mesmo dizia, era ceder, era ser flexível. Mas o que ele não percebia é que estava sozinho nessa entrega, sozinho no esforço, sozinho na renúncia, sozinho na dor. E a solidão que ele sentia não era por falta de companhia, era por ausência de si. Ele estava ali, presente, respirando, convivendo, mas já não se reconhecia. Era como se tivesse sido engolido por dentro, como se sua voz tivesse sido calada, como se existisse apenas para agradar, para servir, para manter o equilíbrio de uma relação que só se sustentava à custa da sua rendição. E cada vez que ele tentava se aproximar de quem era antes, ela dava um jeito de puxá-lo de volta. Às vezes com lágrimas, às vezes com chantagem emocional, às vezes com aquele silêncio ensurdecedor que o fazia sentir que estava decepcionando. Então, ele recuava. Porque o medo de perdê-la falava mais alto do que o medo de se perder. Ele já não ria como antes, não conversava com ninguém como antes. Suas ideias pareciam sempre erradas, suas vontades sempre egoístas. Qualquer movimento de autonomia era interpretado como indiferença, como falta de amor. E ele passou a duvidar de si mesmo. Será que ele estava mesmo sendo egoísta? Será que estava mudando? Será que ela estava certa? Essa dúvida é o veneno mais eficiente da manipulação emocional. Que todo amor dado se transformou em dívida, nunca em partilha. E o mais cruel é que ele ainda acreditava que estava fazendo o certo, que estava sendo um bom homem, um bom parceiro, que amar era exatamente isso, aguentar, proteger, suportar, porque foi isso que ele aprendeu, que o homem que ama é aquele que suporta tudo, até mesmo a si mesmo sendo destruído. Mas no fundo, bem no fundo, havia algo dentro dele que começava a se agitar. Porque ela não impõe, ela sugere,
Ela não te obriga, ela faz você acreditar que está escolhendo, mas não está. Você está apenas respondendo a um sistema que já foi moldado para te manter submisso, para fazer com que a sua existência só tenha valor se estiver alinhada ao que o outro quer. E nesse processo, ele parou de contar seus dias, parou de se planejar, parou de se escutar, só reagia, só sobrevivia. Como quem anda em círculos dentro de uma casa que deixou de ser lar e passou a ser território hostil. Um lugar onde qualquer movimento é arriscado, onde qualquer tentativa de ser você mesmo pode virar um conflito. A solidão de quem ama demais é essa: estar rodeado por alguém e ainda assim sentir um vazio que só aumenta. É olhar no espelho e ver um rosto cansado, apagado, ausente. É perceber que todos os esforços feitos não são reconhecidos, que toda a dedicação é cobrada, nunca celebrada. Algo que ainda não tinha nome, mas que sussurrava que havia algo errado, que o amor não deveria doer assim, que viver não deveria ser esse peso constante, que talvez, só talvez, aquilo tudo não fosse amor. E essa semente de dúvida seria mais adiante o início de um despertar inevitável. Desde muito cedo, ele aprendeu que ser homem era ser forte, que fraqueza era inadmissível, que chorar era sinal de fragilidade, que sentir demais o tornava vulnerável. E que, se um relacionamento estava ruim, cabia a ele resolver, manter firme, sustentar a estrutura, engolir o que doía, porque afinal, homem de verdade não desiste, não reclama, não sente, apenas aguenta. Essas ideias foram tatuadas na alma dele por gerações. Pais que nunca disseram "eu te amo", avós que nunca pediram desculpas, colegas que riam de qualquer sinal de sensibilidade. Tudo isso construiu um modelo de masculinidade onde o silêncio é sinônimo de honra, onde resistir é mais importante do que viver em paz. E foi exatamente essa crença que aprendeu no relacionamento que o estava apagando por dentro. Ele confundiu força com submissão. Pensou que manter a relação, mesmo às custas da própria saúde emocional, era o que se esperava de um homem que ama, que suportar humilhações veladas, chantagens emocionais e desprezo era parte do pacote, que o amor verdadeiro era isso, aguentar. Mas o que ele não percebia é que, ao tentar ser o homem ideal, estava se tornando prisioneiro de uma imagem que nunca foi real. Uma imagem que o impedia de pedir ajuda, de admitir que estava machucado, de reconhecer que estava em um relacionamento abusivo. Porque, no inconsciente dele, admitir isso seria o mesmo que falhar, ser fraco. E ele passou a vida inteira tentando provar que não era. Essa prisão é sutil, mas devastadora. Ele não está amarrado por correntes físicas, mas por grilhões mentais, pela vergonha de parecer pequeno, pela culpa de não ter conseguido manter o que todos diziam ser perfeito, pela imagem pública de um casal feliz que ele não queria manchar, pela lealdade a um amor que, na verdade, o havia abandonado há muito tempo. E mesmo quando sentia que algo estava profundamente errado, ainda assim tentava justificar. Ela está passando por um momento difícil. Talvez eu não esteja sendo atencioso o suficiente. Eu preciso melhorar. Todas essas frases são ecos do condicionamento que recebeu ao longo da vida. Um script que diz que ele é o responsável por tudo, que se a mulher está infeliz, é ele quem precisa mudar. A masculinidade que ele conhecia não o preparou para lidar com dor emocional. Só o ensinou a ignorar, a desviar, a trabalhar mais, a se calar. E é por isso que tantos homens como ele permanecem anos em relacionamentos que os destroem.
porque não sabem que têm o direito de sair, que têm o direito de dizer que dói, que têm o direito de se proteger. Ele carregava tudo sozinho, com medo de ser julgado, de ser visto como ingrato, fraco ou até mesmo exagerado. Nunca quis expor, nunca quis reclamar. Achava que com o tempo as coisas voltariam a ser como antes, mas não voltaram, porque ela não queria mais o homem que ele era. Queria aquele que ela podia controlar, e quanto mais ele se anulava, mais ela tomava o espaço. Até que ele deixou de existir dentro do próprio relacionamento. Um corpo presente, mas uma alma sufocada. Um homem inteiro, reduzido a um personagem moldado pelas exigências de alguém que dizia amar, mas que, na prática, o mantinha refém de uma relação baseada em controle e culpa. A verdadeira força não está em aguentar tudo calado, está em reconhecer os próprios limites, em perceber que se submeter ao abuso não é sinal de coragem, mas de desconexão consigo mesmo. Está em romper com a imagem tóxica de uma masculinidade que oprime, sufoca e adoece. Ser homem não é sinônimo de suportar qualquer coisa em nome do amor. Ser homem é ter coragem de olhar para a própria dor, de se ouvir, de se respeitar. É entender que ninguém tem o direito de moldar você pelo medo, que nenhum relacionamento vale o preço da sua paz. E quando ele começou a ver isso, mesmo que ainda em silêncio, foi como se a primeira rachadura surgisse na prisão que o aprisionava. Uma rachadura pequena, mas poderosa, porque por ela começou a entrar a luz de uma verdade que ele nunca havia se permitido enxergar. A pior prisão não é aquela feita de grades, é aquela em que você anda em círculos achando que está avançando, quando, na verdade, está apenas voltando para o mesmo lugar, cada vez mais cansado, cada vez mais quebrado, cada vez mais longe de si. Foi assim que ele passou meses, talvez anos, preso num ciclo que parecia ter começo, meio e fim, mas que no fundo era um looping emocional disfarçado de amor. Tudo começava com uma tensão invisível no ar. Algo pequeno, uma expressão diferente, uma resposta seca, um silêncio repentino. Ele percebia, mas fingia não notar. Tentava manter o clima leve, desviava o assunto, sorria para evitar o confronto. Mas dentro dele, a ansiedade já estava em alerta. Ele sabia o que vinha depois. Logo ela começava a se afastar. Não explicava o porquê. Apenas se fechava. Reclamava de coisas mínimas, alfinetava com frases soltas, deixava claro que estava decepcionada. E ele, tomado pela culpa que já havia se tornado automática, se apressava em tentar consertar. Comprava algo que ela gostava, planejava um momento especial, fazia 1000 gestos para agradar. Tudo para ouvir um "está tudo bem" que nunca vinha de verdade. Porque ela não queria resolver. Ela queria vê-lo se desdobrar. Queria controle. Depois vinha a explosão. Às vezes silenciosa, às vezes teatral. Ela o acusava de insensível, de ausente, de mudar com o tempo. Fazia listas do que ele não fazia mais. Comparava com o que ele já foi um dia. E ele escutava tudo calado. Tentava argumentar, mas era interrompido. Tentava explicar, mas ela virava a vítima, e ele, mais uma vez, era o culpado por toda a dor dela. Era ele o vilão da própria história. Então vinha o pedido de desculpas, sempre dele. Mesmo que no fundo soubesse que não havia feito nada tão grave. Mesmo que algo dentro dele gritasse que aquela culpa não fazia sentido. Mas ele pedia, pela paz, pelo medo, pela esperança de que dessa vez fosse diferente. E aí, como num passe de mágica, ela mudava. Voltava a ser doce, atenciosa, apaixonada. Era como se tudo tivesse passado, como se nada tivesse acontecido. Era a fase da calmaria. Ela sorria, o elogiava, criava planos. E ele acreditava, queria acreditar, pensava, agora vai. Agora ela entendeu. Agora estamos bem.
Mas não durava, nunca durava, porque logo um novo ciclo começava, e cada vez mais rápido, cada vez mais intenso, cada vez mais cruel. Esse ciclo não era só emocional, era físico. Ele sentia no corpo, as dores no peito, os ombros tensos, o sono leve, os lapsos de memória. A mente dele já não funcionava como antes, vivia em estado de alerta constante. A qualquer momento, tudo poderia desmoronar de novo, e ele precisava estar pronto, precisava prever, evitar, corrigir antes mesmo do erro acontecer. Esse tipo de relação consome de dentro para fora. Rouba o brilho do olhar, a firmeza da voz, o entusiasmo pelos próprios dias. Ele já não fazia planos, vivia apenas para sobreviver ao próximo confronto. E se convencia de que isso era normal, que todo relacionamento passa por altos e baixos, que ela só precisava de compreensão, que um dia tudo se encaixaria, mas não se encaixava, porque ela não queria uma parceria, queria submissão. E quanto mais ele se calava, mais ela avançava. Quanto mais ele cedia, mais ela exigia. Era um jogo onde ele nunca venceria, porque o objetivo dela nunca foi o amor, foi o domínio. E o mais perverso é que esse ciclo gera vício. A mente se acostuma com o caos, com a oscilação entre afeto e rejeição. Ele passava a confundir ansiedade com paixão, controle com cuidado, culpa com amor, até que não sabia mais diferenciar o que era saudável do que era destrutivo. Era como viver num campo minado emocional, onde um gesto errado fazia tudo explodir, onde até o silêncio podia ser um gatilho, onde a paz durava pouco, mas o medo era constante. E mesmo assim, ele continuava, porque tinha medo de sair, medo de estar exagerando, medo de descobrir que era mesmo o problema. E esse medo o mantinha exatamente onde ela queria. Mas o ciclo só se repete enquanto você aceita girar com ele, enquanto acredita que precisa dele para existir. E foi ali, em meio ao cansaço extremo, que algo dentro dele começou a quebrar. Um estalo, um ruído, uma faísca. A repetição já não surtia o mesmo efeito, a culpa já não era tão eficaz, e a promessa de que dessa vez será diferente já não convencia mais como antes. Porque chega uma hora em que até a mente mais condicionada começa a despertar. E ele estava prestes a ver pela primeira vez o que estava acontecendo de verdade. Não foi um grito, nem uma discussão violenta. Não foi um escândalo, nem uma traição. Foi um detalhe, pequeno, mas afiado, um gesto sutil, uma frase solta, uma ausência que por um instante ele não conseguiu justificar. Foi ali, naquele fragmento de realidade, que algo dentro dele se quebrou de vez. Porque pela primeira vez ele viu, não com os olhos, mas com a lucidez de quem está exausto demais para continuar se enganando. Ela fez um comentário, algo que parecia comum, mas que trazia uma intenção venenosa, uma comparação, uma ironia disfarçada de brincadeira. E quando ele olhou nos olhos dela, percebeu que não havia afeto ali, não havia ternura, só controle. Um prazer frio em vê-lo encolher, em vê-lo hesitar, em perceber que ainda tinha poder sobre ele. E naquele momento, a máscara dela caiu. Ele não gritou, não reagiu com raiva, apenas ficou em silêncio, mas não aquele silêncio de sempre, cheio de culpa e submissão. Foi um silêncio diferente. Um silêncio que ouve, que observa, que começa a montar o quebra-cabeça. Ele começou a lembrar de todas as vezes que ela o fez sentir pequeno, de todas as vezes que manipulou situações para sair como vítima, de cada episódio em que ele se desculpou sem saber o motivo. E tudo começou a fazer sentido. Um sentido cruel, mas necessário. A mente dele, condicionada por tanto tempo, resistia. Tentava defender, minimizar, buscar justificativas, mas algo mais forte estava surgindo. Um tipo de consciência que não podia mais ser ignorada. Ele viu que não era apenas um relacionamento difícil,
não era só uma fase, era um padrão, um ciclo, um sistema de controle emocional cuidadosamente mantido por ela e sustentado pela bondade dele. Ele se deu conta de que o amor que sentia não era correspondido da mesma forma, que toda vez que precisava dela, ela desaparecia, que suas fragilidades eram usadas contra ele, que suas tentativas de aproximação eram distorcidas, que ele nunca foi ouvido de verdade e que tudo o que ele fez nunca foi suficiente. Dói perceber isso. Dói porque até aquele ponto ele ainda acreditava que podia salvar o relacionamento, que bastava mudar algo, ser melhor, fazer diferente. Dói porque exige reconhecer que ele estava sozinho o tempo todo, que o que ele chamava de amor era, na verdade, um contrato emocional onde ele dava tudo e recebia migalhas. Dói porque, no fundo, ele ainda amava. Mas amar não deveria significar desaparecer. Nesse processo de despertar, o mundo dele balançou. As certezas ruíram. Os planos futuros perderam sentido. As memórias boas pareciam mentiras, e ele, por um momento, sentiu raiva. De si mesmo, por ter permitido tanto, por ter ficado tanto tempo, por ter sido cego. Mas logo entendeu que não era cegueira, era esperança. E que o erro não estava em amar, mas em ignorar os sinais por medo de enfrentar a verdade. Ele começou a se distanciar, em silêncio. Parou de justificar cada passo, parou de responder às provocações, parou de aceitar que tudo era culpa dele. E ela, percebendo isso, tentou recuperar o controle. Voltou a ser doce, voltou a elogiar, voltou a mostrar amor. Mas agora ele via o padrão, via a manipulação por trás dos gestos, e o que antes o encantava, agora o enojava. Ela não entendia o que estava acontecendo, achava que ele estava estranho, e de fato estava, porque pela primeira vez ele estava sendo ele mesmo. Pela primeira vez estava pensando por si, pela primeira vez estava olhando para a própria dor sem medo, e quando um homem chega nesse ponto, não há manipulação que o prenda. Esse momento não é marcado por explosão, é marcado por lucidez. Uma clareza que vem depois de tanto caos. Um olhar interno que revela: não sou eu o problema. Nunca fui. E a partir daí, ele começa a se reconstruir. Ainda machucado, ainda confuso, mas com uma certeza que o move, não vai mais viver em função de quem o destrói. Foi nesse instante que a liberdade começou. Não a liberdade externa, mas a interna. A mais difícil de todas, aquela que exige encarar a dor, romper com os padrões, reescrever a própria história. Porque mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual, dentro dele, tudo já era diferente. A verdade não chega com alívio, ela chega com cortes. Rasga a ilusão, arranca as camadas que foram costuradas com medo e silêncio, desmorona o castelo que ele construiu com esforço, esperando que um dia se tornasse lar. Quando ele finalmente entendeu tudo o que havia vivido, não sorriu, não comemorou, chorou. Um choro preso, grosso, cansado. Não por ela, por ele, por tudo que suportou acreditando que era amor. Ele viu, com clareza cruel, que passou anos tentando ser aceito por alguém que nunca o amou de verdade, apenas o usou como espelho, como apoio, como alvo para suas próprias feridas. Percebeu que as palavras doces vinham sempre depois do caos, como uma forma de mantê-lo preso, que os gestos de carinho eram sempre calculados, dosados no limite da esperança, só o suficiente para fazê-lo ficar mais um pouco. E ele ficava, porque queria acreditar. Porque amar para ele sempre foi sinônimo de insistir. Mas agora, olhando para trás, percebeu que o que chamava de amor era, na verdade, um contrato de dor, onde ele entregava tudo o que tinha e recebia migalhas emocionais condicionadas ao seu grau de obediência.
onde ele era amado apenas quando calava, quando cedia, quando desaparecia, nunca quando era ele mesmo. Essa constatação destrói, mas também reconstrói, porque só quando a mentira cai é que a verdade pode começar a se levantar. E a verdade é, nenhum amor verdadeiro exige sua destruição. Nenhuma relação saudável faz você se odiar. Ninguém que realmente te ama te faz sentir que está sempre em dívida. Amor não é julgamento, não é castigo, não é controle. Amor é refúgio, é presença, é espaço para ser. Ele demorou para aceitar isso. Ainda acordava sentindo culpa. Ainda pensava se talvez estivesse exagerando. Ainda lembrava de momentos bons e duvidava da própria decisão. Porque a mente, quando condicionada ao abuso, demora a se libertar. Mas a cada dia, a cada silêncio sem opressão, a cada respiração sem medo, ele começava a entender o que era paz e sentia que pela primeira vez em muito tempo estava voltando para casa. Não uma casa de paredes, uma casa de si. A dor ainda existia, mas era uma dor que curava, uma dor que dizia: você sobreviveu, você saiu. Você não é mais aquele homem que aceitava tudo por medo de ficar só. Agora você é aquele que entendeu que a solidão não é o pior dos destinos. Viver ao lado de alguém que te destrói lentamente é. E com isso veio o perdão. Não para ela, para si. Por ter se abandonado por tanto tempo, por ter se calado, por ter acreditado que amor e dor eram a mesma coisa. Ele não esqueceu o que viveu, e nem deveria, porque foi nesse lugar escuro que aprendeu a reconhecer a luz, porque foi nesse vazio que redescobriu seu valor. Porque foi nesse ciclo de dor que aprendeu a romper padrões. E hoje, mais do que nunca, entende que a liberdade não está em ir embora. Está em não se trair. O caminho agora é outro. Um caminho onde ele não precisa mais se moldar para caber no mundo de ninguém. Onde ele não precisa mais pedir desculpas por sentir. Onde sua presença não depende da aceitação de alguém. Onde sua voz volta a ter força, onde ele reaprende a se amar. E se você chegou até aqui, talvez também esteja preso a uma história parecida. Talvez esteja em silêncio há tempo demais. Talvez esteja vivendo para agradar alguém que só te aceita quando você se diminui. Talvez esteja cansado, mas ainda com medo de sair. Eu entendo, ele também teve esse medo, mas a verdade, aquela que dói e salva, é que ninguém vai te libertar enquanto você não decidir sair. A decisão não é fácil, nem rápida, mas é sua. E ela começa no momento em que você escolhe se olhar com honestidade. Quando para de buscar desculpas para o comportamento do outro e começa a enxergar que seu valor não depende do que alguém diz sobre você, que sua história não precisa continuar sendo escrita com dor, que existe vida depois do abuso, que existe luz depois da escuridão. Essa é a verdade que ele descobriu, a verdade que rasga sim, mas que também costura, com tempo, com cuidado, com verdade. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.